Olá pessoal, graça e paz. Não é habitual eu vir aqui colocar minha cara no vídeo, né? Eu tô um pouco tímida, mas eu vim trazer uma meditação ao qual o Senhor tem ministrado ao meu coração há alguns dias e eu tenho refletido bastante e eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês, porque se abençoa a minha vida, eu desejo que abençoe a sua também. Eu vim falar acerca das aflições, né? Em João 16:33 nós vemos o texto famoso onde Jesus, em suas palavras de despedida aos discípulos, fala: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ninguém gosta de passar por aflição, isso é um fato, né? As aflições, elas representam tormento, elas representam momentos de angústia, de dor, de dificuldade. Mas aqui eu entendo que Jesus está falando para os discípulos acerca das aflições dos dias maus. Essas aflições, elas alcançam todos, os bons, os maus, os cristãos, os não cristãos, todos aqueles que vivem, né, são atingidos pelas aflições sem uma causa pessoal, né? As aflições do dia mal mesmo, que eu costumo chamar. Mas eu quero avançar um pouquinho, trabalhando com libertação e com cura há alguns anos. Eu, né, tenho por hábito sempre buscar o cerne da coisa, né, a raiz da coisa. E existem aflições que elas não são apenas por conta do dia mal. Elas são aflições que elas são ainda consequências, frutos amargos do pecado. Muitas pessoas estão vivendo em práticas pecaminosas, né? Estão com a sua vida desalinhada das verdades da palavra de Deus e acabam passando por aflições. Acabam vivendo aflições, elas oram, elas buscam, elas recebem oração, mas as aflições não cessam. Por quê? Porque existe algo a ser consertado, existe um princípio a ser consertado. Não, se a gente pode falar, né, uma outra espécie de aflição são as aflições provenientes das heranças espirituais, né? Nós temos herança biológica, nós temos herança emocional, nós temos herança financeira, e por que não teríamos herança espiritual, né? E esse é um tema muito controverso que muitas pessoas ainda não aceitam e muito provavelmente eu vou vir falar acerca deste assunto depois, exclusivamente num vídeo. Mas aquilo que os nossos antepassados praticaram, sim, eles podem gerar aflições hoje sobre nós. Podem comprometer a nossa salvação? Não, porque a salvação é individual, né? Ninguém pode morrer ou perder salvação por conta do pecado do outro. Mas existem ações espirituais que cobram de geração em geração que pode trazer aflição. E existem também as aflições provenientes dos desertos. E aqui existem duas formas de deserto. Aquele deserto que Deus nos envia, né, que permite a escola de Deus, a escola dos filhos de Deus, onde nós seremos tratados em nosso caráter, em nosso temperamento, né, na nossa vida diária. Então são esses desertos. O deserto não é um lugar agradável, né? Nos desertos nós temos aflições, mas o deserto para o qual Deus nos envia, ele está conosco, né? Então as aflições no deserto não vão nos matar, elas vão moldar o nosso caráter. Então essas aflições, elas têm o objetivo de produzir frutos bons e frutos que permaneçam. E tem o deserto também por decisões e escolhas erradas que fizemos, né? Decisões desalinhadas, decisões fora muitas vezes da vontade de Deus, decisões que tomamos de forma intempestiva e que geram aflições também, né? O deserto que o profeta Elias entrou após as ameaças de Jezabel. Deus não enviou ele para aquele deserto. Ele simplesmente temeu pela sua vida, né? E algumas outras situações que estavam no interior dele, ele simplesmente se encaminhou para o deserto com as próprias pernas. E muitos de nós nos encaminhamos para o deserto com as próprias pernas. No nosso meio, entre os nossos amigos, a gente costuma falar que pegou a prova com a mão, né? Então, as aflições, elas precisam ser discernidas, né? Se são as aflições do dia mal, nós precisamos nos agarrar com Deus, na força que o Senhor nos dá, né?
E Ele está conosco. Então, essas aflições do dia mau, nós temos que nos agarrar à esperança dos dias bons. As aflições que vêm do pecado, das heranças, nós precisamos buscar o conserto em Deus, né? E as aflições do deserto, no deserto que a gente foi com as próprias pernas, pedir discernimento para Deus, se esse é o nosso caso, pedir perdão e retomar o caminho, né? E os desertos que o Senhor nos colocou, buscar discernimento também, entender o porquê e o para quê, né? Ter particulares com o Senhor para entender o que consertar, né? Nós somos cristãos, mas a Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados até a volta de Cristo. Então, o que Ele está nos aperfeiçoando, que existe esse deserto na nossa vida, né? Estamos matriculados nesse deserto e temos que aprender. Então é isso, essa breve reflexão acerca de aflições. Eu espero que tenha te abençoado, eu espero que tenha te edificado e que seja uma chave para você discernir qual é a origem da aflição que você está passando e com a força que Deus dá você vencer. Seja pecado, seja herança, seja o deserto que você entrou com as próprias pernas, seja o deserto que o Senhor te matriculou, ou seja as aflições do dia mau, mas que você venha ter bom ânimo, porque Jesus venceu e com Ele nós vencemos também. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.